Paz do Senhor Jesus, bom dia. Respondendo a algumas pessoas que sempre me perguntam no direct, eu não nasci em um lar da denominação religiosa no qual faço parte hoje. Eu nasci em um outro lar, religiosamente falando. Minha família toda é católica, mas eu conheci a Deus de uma maneira bem particular. Eu fazia parte de alguns trabalhos seculares que viajava bastante e que em alguns lugares que eu chegava, era em bandas de forró que eu trabalhava. E em alguns lugares que eu chegava, eu buscava algumas igrejas. E Deus foi se mostrando para mim. Ele foi aparecendo para mim de maneira bem particular, em mínimos detalhes, se revelando para mim de forma que Ele respondia o que o meu coração pedia, os meus anseios. E eu fui conhecendo um Deus que eu não poderia segui-lo de qualquer forma. Mas também isso não anula os momentos de dificuldade, não anula os momentos de provação que foram inúmeros, continuam sendo, porque você que é cristão, você que conhece a Deus, você sabe que não é fácil. Todos os dias há muitas provações, são muitas tentações, a gente tem que vigiar, orar e vigiar sempre. E ainda assim nós estamos sujeitos a tropeçar, a cair. Mas o Deus que eu conheci foi o Deus que pega no meu braço todos os dias para me levantar quando eu caio. É o Deus que me mostra o que é necessário para que eu esteja e permaneça de pé, para que eu possa caminhar no meio das pessoas e enxergar, na maioria das vezes, o coração de pessoas que não querem fazer o bem para nós. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus de transparência, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, mas também é um Deus Pai. E Pai pune quando é necessário. Pai coloca a gente ali no castigo. Mas não é que Deus faça dessa forma querendo o nosso mal. Em alguns dos momentos, acontece para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso. E que nós devemos seguir aquilo segundo a vontade dEle. E os anos se passaram, isso eu estou falando mais de 9 anos, e Deus sempre se fazendo presente na minha vida. O inimigo se levantou grandemente durante a caminhada, atentou contra a minha vida, mas ainda assim Deus disse: eu tenho um chamado para ti, e me fez permanecer de pé e estar aqui. E o Deus que eu cultuo hoje, o Deus que eu acredito, é o Deus que não deixou os ensinamentos dele de qualquer forma. Não é o ensinamento de Deus que tem que se adequar com a minha vida, é a minha vida que tem que se adequar aos ensinamentos dele, assim como a sua também. E é um processo, é doloroso, é difícil, mas eu me apego no detalhe da passagem bíblica: conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, o Espírito Santo nos incomoda. E nós não, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente venha fazer coisas que fizemos no passado, ainda assim não será da mesma forma, porque quando a gente conhece a Deus, a gente passa a temer. O Deus que se apresenta para nós na televisão não é o mesmo Deus que se apresenta para nós na palavra, quando a gente busca o Espírito Santo e o entendimento. Aqui é diferente. Aqui é um Deus que Ele não mente, Ele não falha, Ele não tarda. Ele não é um Deus que nos revela em Sua palavra o que é para nós cumprirmos de qualquer forma. É o preto no branco. E é bem difícil. Mas a gente sabe que é eterno todas as coisas boas junto da presença de Deus. E ao longo de todo esse caminhar, de toda essa trajetória, Deus vem me mostrando todos os dias que vale muito a pena seguir os caminhos dele, vale muito a pena estar com ele. E a palavra do Senhor, ela nos convida a acreditar, porque a volta de Jesus está muito próxima. E às vezes as pessoas me perguntam o porquê de tão distante na internet, o porquê de tantas coisas da vida secular. É porque verdadeiramente o que irá prevalecer é o segundo a vontade e a palavra de Deus. E o restante não irá prevalecer.
E às vezes eu me questiono inúmeras as vezes o porquê que a gente se esforça tanto para tantas coisas que são passageiras, tantas coisas que não irão acrescentar verdadeiramente na nossa vida. Mas esse é o nosso fardo, essa é a nossa cruz, é lutar contra as nossas vontades. Não adianta dizer que uma vez que você segue a vontade de Deus, que segue a palavra do Senhor, você não vai ser tentado. Todos os dias tem provações, todos os dias tem tentações. E são provações e tentações compatíveis ao que você quer, ao que você sente, segundo a tua carne. Porque segundo o teu espírito, a gente tem uma proximidade maior com Deus. Então, esse é o nosso desafio, é lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vaidades, nossas vontades, contra a nossa carne, né? Mas a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 14, no versículo 16, fala o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não tem palavra melhor, mais confortadora, com um consolo maior do que a gente saber que se permanecermos, teremos uma morada eterna com Deus. E é isso que nós buscamos. Que Deus te abençoe grandemente. Não se afaste dos caminhos do Senhor. E ainda que as tempestades venham, que a provação venha, acredite, porque eis aqui o que nós precisamos no nosso cotidiano. Apenas isso. Forte abraço, fique na paz de Deus.